E é exatamente por isso que eu venho aqui, que ficam surpresos que tenha se chamado as Forças Armadas para colocar ordem na casa. Este país não é uma república de bananas. Será se for levado por eles assumirem o comando. Aí sim vai ser uma república de bananas. Este país é um país grande, sério, de gente trabalhadora, que não quer destruir as instituições. Eu fico pasma também que ficaram mais preocupados com o decreto por ordem, porque as Forças Armadas têm essa missão da defesa da ordem do país, do que com o que aconteceu em Brasília em matéria de destruição do patrimônio público e do risco que correram os servidores. E quero dizer que é subestimar a capacidade das lideranças das Forças Armadas brasileiras. E faço uso aqui das palavras do comandante do Exército, um gaúcho para a honra nossa, Eduardo Vilas Boas, que declarou mais uma vez: as Forças Armadas, as forças de segurança têm um único compromisso no país, um único: preservar, respeitar e ser vigilantes do respeito à Constituição e às instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Congresso Nacional e Poder Executivo. Vossa Excelência me concede uma parte? Considerei com muito prazer, senador Lindbergh Farias, e a senadora Vanessa da mesma forma. Obrigada. Eu faço com todo o respeito, senadora. Na verdade, o general Eduardo Vilas Boas, o que disse ontem, quando aconteceu o episódio da decretação por parte do presidente da República do decreto de garantia de lei e ordem, ele estava numa palestra no Instituto Fernando Henrique e respondeu o seguinte: acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Ficamos em uma situação de expectativa caso algo fuja ao controle. O recuo de hoje, por parte do governo Temer, foi muito pela posição do Exército Brasileiro. O senhor é a favor da balbúrdia, da desordem, da destruição e do que houve ontem? Sou contra. O que ele diz aí é isso. Eu posso Se não explicar. Entrássemos, ia ser isso. Não. O senhor é a favor disso? Ele diz o contrário, que Vossa Excelência não entendeu. Não entendeu. Eu acho que Vossa Excelência não soube ler o que disse o general Vilas Boas. Desculpa, é que eu concedi uma parte, só queria concluir aqui, dizendo o seguinte: o general Vilas Boas disse: acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Sabe por quê? O recuo do Temer foi muito pela reação do Exército contra aquele decreto. Por quê? Porque o decreto, você tem um artigo, a Lei Complementar 99 e 97, tem uma série de procedimentos para dizer: você pode decretar a garantia de lei e ordem se o governador do Estado, é o parágrafo 3º do artigo 15, se o governador do Estado disser o seguinte: olha, eu não tenho condições mais de garantir, a polícia não dá conta. E isso não houve. O Hollenberg foi para a televisão dizer que não fez isso. Como o Rodrigo Maia também foi desmentindo o Temer, dizendo que pediu a Força Nacional de Segurança. Senadora Ana Amélia, sabe quem foi o maior prejudicado naquilo tudo? Centenas de milhares de pessoas que vieram de tudo que é lugar do país para vir cá fazer um protesto pacífico. 50 mascarados começam a quebrar. A nossa reclamação toda é que a polícia tinha que ter prendido aqueles. Se a senhora for ver, do seu estado do Rio Grande do Sul, tinha muito servidor público, professor universitário que estava aqui. Senhoras, não estavam quebrando. Não dá para generalizar. E eu quero dizer o seguinte: o que houve é que o Temer teve que recuar. Se a senhora lê com atenção a palavra... Esse decreto já não existe mais. Hein? Esse decreto já não existe mais. Claro que ele teve que recuar. Era até dia 31 de maio. Já não existe mais. Ele teve que recuar. Já acabou hoje. Porque pegou mal no Exército brasileiro. E eu nem falo pelo governo, falo pela informação. O comandante... Claro, ele recuou, que era até dia 31 de maio. O comandante do Exército disse: eu confio na capacidade da polícia. Ou seja, ele disse claramente que houve uma reação. Tem várias matérias agora nos jornais, Vossa Excelência, como jornalista, falando disso. Quais foram as motivações do recuo? A motivação central, teve duas motivações centrais. Primeira, a resistência do Exército, que não gostou da forma como aquilo foi feito. A segunda questão foram pelas ilegalidades.
Então, eu chamo a atenção disso e quero dizer o seguinte, os servidores, os trabalhadores que vieram aqui, 99,9% vieram se manifestar de forma pacífica. Os maiores prejudicados fomos nós nesse tudo. Acabou não havendo ato ao final. Foram pessoas que foram prejudicadas por 50 provocadores. Às vezes, senadora Ana Amélia, são agentes infiltrados. A senhora sabe que teve uma manifestação em São Paulo que colocaram um infiltrado que levou à prisão depois de várias outras pessoas. Tem gente infiltrada. Eu, sinceramente, vendo as imagens, só vejo isso. Não dá para dizer que foram os trabalhadores que vieram se manifestar de forma pacífica. Muitos do Estado de Vossa Excelência, entendeu? Eu agradeço a parte primoroso do senador Lindbergh. Primoroso por quê? Porque reforça o meu argumento aqui em relação ao compromisso das Forças Armadas, e em particular do ministro e comandante do Exército, Vilas Boas Correia. O meu argumento aqui, tão somente é este, de realçar o compromisso dos comandantes militares com a preservação da democracia. E se alguém pensa que vai fazer uma aventura disso, eles serão os primeiros a recusarem essa aventura. O ministro do Exército já declarou: não há atalho na Constituição. Estarão vigilantes para preservar as instituições. Eu estou destacando isso e fico feliz que o senador Lindbergh Farias venha em defesa de uma posição prudente e legalista do ministro e do nosso comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Prudente e legalista. E constitucional. E constitucional. É isso que nós temos que pôr em relevo. Senador Lindbergh, eu não fui, há muito tempo, fui militante estudantil. Nós sabíamos e conhecíamos o ambiente que nós estávamos lidando. Eu lhe pergunto, é possível que uma massa de manifestantes, como disse Vossa Excelência, e eu acredito na sua palavra, não tivesse força para controlar 50 baderneiros? Senador... Olha, do carro de som, senadora, todo mundo dizia, o pessoal, vamos parar com isso. É que não é fácil. Aquela massa de pessoas chegar faz um abafa ali. Senadora, a gente tentou tanto, se a senhora visse no carro de som, era todo mundo dizendo, parem, nós não queremos isso. Eu não sou a velhinha de Taubaté, mas eu acredito na capacidade das lideranças, que estão acostumadas, a CUT, a Força Sindical, de mobilizar as suas massas, os seus grupos que são nas lideranças. Aqueles mascarados não tinham jeito, eram provocadores, infiltrados. Mas uma massa enorme de gente que estava manifestando, não vai dar uma abafa nesses baderneiros, senador? Olha, sinceramente, eu não consigo entender essa lógica. Eu concedo a parte do senador. É porque a senhora não entende muito de mobilização. Eu entendo de democracia, senador. De mobilização, não. Baderna, não. Eu entendo de democracia. Baderna e destruição e vandalismo, não. Isso não entendo, não gosto e não aceito. Mas democracia eu aceito e acho que isso é a coisa mais bonita que o Brasil tem. Senadora Vanessa. Obrigada, senadora. Nós temos um orador na tribuna. E a senadora Ana Amélia, com muita gentileza, cedeu uma parte ao senador Lindbergh e está cedendo agora à senadora Vanessa. Mas a parte não é para essa discussão. A senadora está na tribuna do Senado. Mas eu gosto disso, senador. Eu gosto disso. Eu gosto de briga. Eu gosto de briga. Boa briga. Aqui não é briga, não. Não, mas a briga é essa. É um debate importante. Aqui a briga é no sentido positivo. A briga por causas. A briga por ideias. A briga por ideias. Mas eu acho que o nosso objetivo, senadora Ana Amélia, é de buscar um caminho comum. Eu ontem fiquei muito feliz de ouvir uma parte que a senadora Lídice fez. É o nosso querido senador do Mato Grosso, aqui está o senador Medeiros, porque a senadora Lídice fez um chamamento ao diálogo. Eu acho que é tudo isso que nós precisamos. Então eu vou fazer uma parte bem sucinta, Vossa Excelência. Primeiro dizer que, como Vossa Excelência, eu também não concordo com qualquer atitude de violência. Mais do que isso, recrimino, abomino qualquer ato de violência. Eu fui uma das que, depois que a senhora sair da tribuna, eu vou lhe mostrar, porque ele tem 30 segundos, eu fui a primeira parlamentar a falar no ato. Aliás, falei no caminhão da Força Sindical, senadora Ana Amélia. Podia ter falado no caminhão da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, que é uma central que nós temos muito mais afinidade, mas falei no caminhão da Força Sindical. Assim que eu comecei a falar, senadora, percebemos a movimentação e eu fiz o chamamento: tirem as máscaras, porque aqui tem muita gente que é mãe de família, pai de família, gente do bem. Não dá.
Agora, eu concordo quando Vossa Excelência diz que talvez faltou controle melhor no ato. De fato. Por parte de quem que faltou controle melhor? Da Polícia do Distrito Federal? Não só. Acho que das próprias centrais sindicais. Talvez as centrais deveriam ter colocado lá seguranças. Concordo plenamente. Agora, um fato, eu insisto em dizer porque eu estava lá e eu vi. Essas pessoas que estavam mascaradas, pelo menos no início da votação, o senador Lindbergh está falando, mas ele não viu a maior parte da violência pesada, porque ele caminhou na passeata até o final. E isso foi muito próximo aqui do Congresso Nacional. Esses fatos ocorridos lá, mais adiante, perto da rodoviária, não teve no início. Então, dava para perceber, senadora, que eram pessoas organizadas, com armas, pedaços de madeira desse tamanho, senadora, na mão, do lado da polícia, mascarados e nada faziam. Então, veja, nós recriminamos tudo que aconteceu e não estava só em risco os servidores, nós lá. Eu quase desmaiei, vi o senador Paulo Paim quase desmaiando do meu lado. Todos lá, senadora Janete Capiberibe, asmática, eu estava tomando uma água, tive que dar ela. Eu vi o seu relato assim que a senhora veio aqui no plenário Então, ontem, senadora, aí veja bem, isso aí é lamentável, nós todos repugnamos, somos contra. Agora, daí para defender o decreto do presidente, primeiro que ele disse que foi a pedido do presidente da Câmara, não é verdade. O presidente da Câmara pediu Força Nacional de Segurança, pediu isso. Segundo, senadora, o decreto ele era tão incabível, não quero nem entrar no mérito se as forças eram a favor, era tão incabível que ele não durou 16 horas, foi revogado, porque está errado. O governador do Distrito Federal, nosso colega, e a gente sabe do equilíbrio dele, governador que foi senador conosco, Rodrigo Hollenbeck, soltou uma nota, dizendo eu não pedi, eu não fui comunicado. Aí me perguntaram há pouco a imprensa, mas senadora, tantas vezes ele chamou as Forças Armadas e vocês nunca criticaram, e por que estão criticando agora? Porque todas as vezes que ele chamou anteriormente era legal. O governador do Rio de Janeiro pediu, governadores de vários estados, e não aconteceu aqui. Senadora. Então, é só isso, mas eu acho que o decreto já foi revogado, muito que bem. Então, o que nós precisamos fazer, senadora, é encontrar saída para o Brasil. Vossa Excelência, eu me lembro de dizer na época da Dilma, com ela não dá mais. E a gente resistiu, porque achava que não tinha que ir. Com o Temer não dá mais. Com o Temer não dá mais, eu repito, senadora. Exato, isso, e aí que eu quero chegar. Eu não votei para tirar Dilma para votar o Temer. Eu votei pelos erros cometidos. Se tem erros cometidos iguais, tem que ser da mesma... Então, a régua moral é a mesma. É aí que nós temos que chegar. Eu acho que nós temos que sentar à mesma mesa, dialogar a mesma linguagem. Eu sei da posição de Vossa Excelência e respeito muito, conversávamos ontem. Eu acho que o que o Brasil precisa é de paz. E como é que nós vamos buscar essa paz? Eu acho que é eleições diretas, acho que a senhora acha isso também, ter feito belos pronunciamentos nesse sentido. Então, senadora Ana Amélia, eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos agora, efetivamente, encontrar o caminho para o Brasil. E certamente não será com a busca da Força Armada. Pelo contrário, é dialogando, e quem está no Palácio do Planalto tem a convicção de que seu tempo se dependesse, esgotou. Senadora Vanessa, e o seu partido sempre... Obrigada, senadora. E a senhora tocou no ponto, quer dizer, as centrais sindicais têm um grau de organização que poderiam ter contratado uma segurança para cuidar disso, primeiro. Segunda coisa, eu quero dizer à senhora que eu reafirmo a convicção, se depender das lideranças das Forças Armadas Brasileiras, ninguém sai da caserna para entrar no circuito da crise. Eles estão lá no lugar deles sempre, senadora. Não há nenhuma dúvida. E se todas as pesquisas de opinião sobre as instituições de maior credibilidade no nosso país, quem é que aparece em primeiro lugar? Primeiro, as Forças Armadas. Isso não significa, se a população tivesse medo, algum receio de que as Forças Armadas pudessem, por um ato inesperado, tomar o poder, a população não teria a mesma receptividade que tem, porque acredita no compromisso das Forças Armadas brasileiras hoje com a democracia. E é exatamente esse foi o gesto. Então, eu por conhecer o general Vilas Boas, o comandante Rossato da Aeronáutica, o comandante Nivaldo Rossato da Aeronáutica, o vice-almirante Leal Ferreira, que hoje fez uma brilhante exposição aqui na Comissão de Relações Exteriores. Na semana passada foi o
o nosso brigadeiro Nivaldo Rossato, eu conheço, eu sinto, porque grande parte desses líderes militares são do Rio Grande do Sul, o meu comandante da Aeronáutica do Rio Grande do Sul e o comandante do Exército do Rio Grande do Sul. Então, o compromisso deles, dos líderes das Forças Armadas Brasileiras, é estritamente o cumprimento da Constituição, a defesa intransigente da democracia. E se fosse de vontade deles, ficariam sempre, sempre, sempre na caserna. Só saem quando são convocados pela Constituição.